A maioria das pessoas vive e morre na mediocridade, não por falta de capacidade, mas por falta de um segredo que foi sistematicamente escondido ou ignorado pelas massas. Nos ensinaram que o trabalho duro é a única chave para a riqueza. Mentiram para você. Se trabalho duro fosse sinônimo de riqueza, os trabalhadores braçais seriam os donos do mundo, e não os que mal conseguem pagar as contas no final do mês. Existe uma frequência invisível, um código mental que separa os bilionários dos sonhadores frustrados. Napoleon Hill dedicou mais de 20 anos de sua vida estudando os homens mais ricos do planeta, como Andrew Carnegie, Thomas Edison e Henry Ford, para destilar essa essência no livro Quem Pensa Enriquece. O que vou te revelar hoje não é apenas teoria motivacional barata. É um manual de engenharia da mente humana que transformou mais pobres em milionários do que qualquer outro livro na história. Prepare-se, porque vamos dissecar a anatomia do sucesso e expor o que os gurus modernos tentam vender em cursos caros, mas que está disponível para quem tem olhos para ver. Antes de destravarmos esse cofre mental, eu preciso que você faça parte deste movimento. Se você busca a verdade sobre o dinheiro e o desenvolvimento pessoal, sem filtros e sem ilusões, inscreva-se agora no canal Mente de Sucesso. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com aquela única pessoa que você sabe que tem potencial para crescer junto com você. Faça isso agora, enquanto a porta ainda está aberta. Vamos começar pelo princípio fundamental que a maioria ignora: o desejo ardente. Não confunda isso com vontade. Todo mundo tem vontade de ser rico. Vontade é passiva, é fraca, é como uma fumaça que qualquer vento dissipa. O que Hill descobriu nos homens de sucesso foi uma obsessão, um estado de espírito que beira a loucura para os observadores comuns. O ponto de partida de toda riqueza é a definição de um propósito. Você precisa saber exatamente o que quer, e esse desejo deve ser tão intenso que ele se torna a própria realidade antes mesmo de se materializar. Imagine um general antigo que desembarca suas tropas em uma terra inimiga. Ele olha para os seus soldados, aponta para os navios que os trouxeram e dá ordem: queimem os navios. Enquanto a frota arde em chamas no horizonte, ele diz: agora só existem duas opções: vencer ou morrer. Não há caminho de volta, não há plano B. É exatamente assim que sua mente deve operar em relação ao dinheiro. A maioria das pessoas falha porque mantém uma rota de fuga. Elas dizem: vou tentar esse negócio, se não der certo, volto para o meu emprego. Essa mentalidade de segurança é o câncer do seu progresso. Quem Pensa Enriquece nos ensina que a riqueza exige que você corte todas as rotas de retirada. Você precisa se colocar em uma posição onde o fracasso não é uma opção aceitável. Para transformar esse desejo ardente em ouro físico, Hill nos dá uma fórmula precisa, quase alquímica. Não basta querer. Você precisa fixar na sua mente a quantia exata de dinheiro que deseja. Quero muito dinheiro não significa nada para o seu subconsciente. Diga: eu quero 10 milhões. Depois, determine exatamente o que você vai dar em troca desse dinheiro. Não existe algo por nada. Essa é uma lei universal. Defina uma data limite. Crie um plano preciso, mesmo que você não se sinta pronto, e comece imediatamente. E por fim, escreva tudo isso. Leia em voz alta 2 vezes ao dia. Ao fazer isso, você não está apenas lendo palavras, você está gravando um comando no disco rígido do seu cérebro. Você precisa ver e sentir o dinheiro em suas mãos agora. É uma alucinação controlada que molda a realidade. Isso nos leva ao segundo pilar crucial, a autossugestão e o subconsciente. Entenda que o seu subconsciente é como um solo fértil em uma floresta escura. Ele não julga. Ele não sabe a diferença entre uma semente de milho ou uma semente de veneno. O que você plantar, ele vai fazer crescer em abundância. Se você planta medo, dúvida e escassez, ele vai criar uma realidade de pobreza absoluta ao seu redor. A autossugestão é a ferramenta de jardinagem. É a habilidade de plantar deliberadamente pensamentos de riqueza. A maioria das pessoas bombardeia o próprio cérebro com lixo. Elas assistem notícias sobre crise, falam sobre dívidas com os amigos e reclamam dos preços no supermercado. O subconsciente aceita isso como uma ordem. Ah, ele quer mais crise, mais dívida e mais dificuldade? Entendido. Para enriquecer, você precisa enganar o seu cérebro primitivo até que ele aceite a riqueza como sua condição natural. É um processo de lavagem cerebral autoimposto.
Você precisa repetir suas afirmações com emoção. Palavras vazias não afetam o subconsciente. É preciso misturar o pensamento com a emoção da fé. Imagine que você é um ator interpretando o papel de um multimilionário. No começo parece falso, mas com a repetição, a máscara se torna o rosto. O seu cérebro começa a procurar oportunidades que validem essa nova identidade. Onde antes você via um problema, agora você vê uma mina de ouro. Mas ninguém enriquece sozinho. Aqui entra o terceiro pilar, talvez o mais poderoso de todos, o Mastermind, ou a mente mestra. Napoleon Hill define isso como a coordenação de conhecimento e esforço em um espírito de harmonia entre duas ou mais pessoas para atingir um propósito definido. Entenda bem, isso não é apenas fazer networking ou ter amigos, é uma fusão de mentes. Pense em uma bateria elétrica. Uma única pilha gera pouca energia. Conecte 10 pilhas em série e a potência se multiplica, não apenas soma. Quando duas mentes se unem com um objetivo comum, cria-se uma terceira força, invisível e intangível, que pode ser comparada a uma terceira mente. Todos os grandes impérios foram construídos por mentes mestras. Henry Ford, que era um homem de pouca educação formal, cercou-se de engenheiros, advogados e especialistas que supriam suas deficiências. Ele não precisava ter todo o conhecimento do mundo, ele só precisava saber qual botão apertar para chamar a pessoa que tinha o conhecimento. Para você que quer sair das dívidas ou construir fortuna, isso significa que você deve auditar o seu círculo imediatamente. Se você é a pessoa mais inteligente da mesa, você está na mesa errada. Você precisa se cercar de pessoas que vibram na mesma frequência de ambição ou acima dela. O ambiente é mais forte que a força de vontade. Se você vive cercado de pessoas que aceitam a derrota, a sua energia será drenada. O Mastermind é sobre criar um vácuo de sucesso onde as ideias fluem e as soluções para problemas financeiros complexos aparecem como mágica. É a inteligência coletiva operando a seu favor. Agora, precisamos falar sobre o abismo onde a maioria cai, a falta de persistência. Hill conta a história clássica de R.U. Darby, um homem que foi para o oeste na época da Corrida do Ouro. Ele cavou e encontrou um veio de minério brilhante. Comprou maquinário, investiu tudo, trouxe a família, mas de repente o veio de ouro desapareceu. Eles cavaram desesperadamente, mas o ouro tinha sumido. Derrotados, venderam o maquinário para um ferro velho por uma michaca e voltaram para casa. O homem do ferro velho chamou um engenheiro de Minas para olhar a caverna. O engenheiro calculou e disse: "O projeto falhou porque eles não entendiam de falhas geológicas. O ouro está a apenas 1 metro de onde eles pararam de cavar. 1 metro. Darby parou a 3 pés do ouro. O homem do ferro velho ficou milionário porque teve a inteligência de buscar concílio e a persistência de continuar onde o outro desistiu. Essa história é a metáfora perfeita da vida financeira de milhões de pessoas. O fracasso é um trapaceiro com um senso de ironia aguçado. Ele adora fazer você tropeçar quando o sucesso está a 1 passo de distância. A persistência é o estado de espírito que imuniza você contra esse truque. Sair das dívidas e construir riqueza é como atravessar um labirinto de espinhos. Você vai se machucar, você vai ouvir não. O banco vai negar o empréstimo, o cliente vai cancelar o contrato, o produto vai dar defeito. A persistência é a decisão de que a derrota é apenas temporária. Hill diz que cada adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Quando você perde dinheiro, você ganha uma lição. Se você persistir, essa lição se converte em sabedoria que vale milhões. Mas se você desistir, a lição se torna apenas uma cicatriz de arrependimento. A riqueza não responde a desejos, ela responde apenas a planos definidos, apoiados por desejos definidos, através de uma persistência constante. E, finalmente, precisamos confrontar os fantasmas. Hill encerra sua obra falando sobre os 6 fantasmas do medo, sendo o mais terrível deles o medo da pobreza. Esse medo é uma paralisia. Ele impede você de arriscar, de investir, de pedir um aumento, de começar um negócio. Ele faz você aceitar migalhas porque tem pavor de ficar sem nada. O medo da pobreza é, na verdade, um estado mental, nada mais, mas é suficiente para destruir qualquer chance de realização.
Ele se manifesta na indecisão, na dúvida, na preocupação excessiva, na cautela exagerada e na procrastinação. Observe a si mesmo. Você está agindo para ganhar ou está agindo para não perder? Existe uma diferença gigantesca. Quem joga para não perder, já perdeu. Quem pensa e enriquece entende que a segurança é uma ilusão. A única segurança real é a sua capacidade de produzir valor. Para exorcizar esse fantasma, você deve fechar a sua mente contra todas as influências negativas. Isso inclui parentes pessimistas, noticiários sensacionalistas e, principalmente, a sua própria voz interior crítica. Você tem controle absoluto sobre apenas uma coisa no universo: seus pensamentos. Esse é o maior presente do Criador para o homem. Se você não controlar sua mente, tenha certeza de que alguém ou algo a controlará por você. A pobreza, a miséria e o fracasso são intrusos que entram quando a porta da mente é deixada destrancada. A riqueza, por outro lado, é um convidado tímido que precisa ser convidado e persuadido a ficar. Napoleon Hill não nos deu apenas um livro sobre dinheiro, ele nos deu um tratado sobre a liberdade humana. A conclusão é que o sucesso não é um acidente, nem sorte, nem destino, é uma construção deliberada. O segredo que ele prometeu no início do livro nunca é dito explicitamente, porque ele não pode ser dado, ele deve ser percebido. O segredo é que você se torna o que você pensa na maior parte do tempo. Se você pensar em dívidas, terá dívidas. Se você pensar em limitações, será limitado. Mas se você, com um desejo ardente, plantar a semente da riqueza, regá-la com a fé, protegê-la com a persistência e nutri-la com o conhecimento de uma mente mestra, não há força na terra capaz de impedir o seu sucesso. O ouro é extraído primeiro da mente, para depois ser extraído da terra. Você tem a picareta na mão. A pergunta é: você vai parar a 1 metro do ouro ou vai cavar até que a sua realidade corresponda aos seus sonhos? A escolha, como sempre, é solitária e é sua. Se este conteúdo abriu uma fresta de luz na sua mente, não deixe que ela se apague. Inscreva-se agora no canal Mente de Sucesso. Nós trazemos o conhecimento que a escola não ensina e que o sistema prefere que você ignore. Deixe o seu like para fortalecer nossa comunidade e compartilhe este vídeo. Seja o catalisador da mudança na vida de alguém hoje. Nos vemos no topo.